A gente está em princípio de seguro, serviço seguro, no Guru Tattva aí, de Bhaktivedanta Madhava Maharaj, né? Ele falava aí dos discípulos, assim, neófitos, discípulos sevakas que têm, assim, grande dificuldade, né, para servir, porque eles são bem desqualificados, né? Ele citou 6 tipos disso, e agora parece que ele vai falar que ele continua aqui, né, que esses 6 tipos de sevakas, né, exibem ignorância sobre a natureza real do guru, né? Por quê? Porque eles têm uma certa apatia, são apáticos no serviço, né? Então por isso eles acabam cometendo ofensa, eles são negligentes, né? Eles não conseguem entender que o guru e o harinama, né, são a misericórdia que nós recebemos, né? Guru, harinama. Ou seja, tudo que a gente recebe, como eu falei, é misericórdia. Você recebe tantas coisas, né, na vida espiritual, e a gente passa a entender, né, que a gente não pode ser apático. Você tem que ter utsaha, entusiasmo. Esse entusiasmo é muito importante, né? Você tem que ser bem entusiasmado, né? Você tem que ser muito otimista em relação à sua vida espiritual. Imagina, a vida espiritual, né? Como a gente viu, né, nesse passatempo, né? A gente viu aonde foi, bom, acho que foi no Bhagavad Gita, né, de Tripurari Goswami Maharaj, que ele conta, né, que estão lá, é uma história que César Maharaj contava na realidade, né, que estão 2 devotos lá caminhando no sol quente, de repente estão caminhando naquele sol quente, assim, aí de repente passa um urubu, né, voando em cima deles, assim, aí um já começa a gritar Haribol, 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 e aí o outro fala, que isso, cara, como você está gritando Haribol? A gente está quase morrendo de sede aqui, a gente está quase, né, o urubu tá atrás da gente, quando a gente morre aqui, ele vai pegar a gente, imagina. O urubu é uma coisa muito inauspiciosa, porque você está feliz, né? Ele falou, não, porque eu me lembro, quando eu vejo urubu, eu me lembro do crematório, né? Aí quando eu me lembro do crematório, eu me lembro que as vacas, quando morrem lá, eles vão queimar as vacas, mas antes de queimar as vacas, eles tiram, né, a pele da vaca, o couro da vaca, né, perdão, o couro da vaca, para fazer mirdanga. E na mirdanga é Haribol, Haribol, Chaitanya Mahaprabhu, Ki Jai, assim, quer dizer, otimismo, né? O cara é muito otimista, né, imagina. É isso que a gente precisa ser, otimista na vida espiritual, né? Você não pode, porque tá difícil, porque quem falou comigo ia ser forte, porque ele, né? Porque não. Não, é otimismo, assim, vamos ver as coisas boas aí da vida espiritual, porque é muita coisa boa. Agora, claro, esses discípulos, assim, que são incompetentes, assim, devido às a sua falta de elegibilidade para servir, né? Porque serviço é assim, serviço é você ir na frente, você falar, o que precisa, como eu posso ser utilizado, né? Como você vai utilizar a minha energia para Cristo? É uma coisa assim. Então ele fala isso diante do Guru, por favor, me utiliza para Krishna, eu estou aqui para o que deve, não quero escolher nada, quero que você realmente me coloque em serviço. O Guru fala, canta aí 16 voltas, canta 64 voltas, adora a deidade, vai, coleta um pouco, enfim, o Guru vai, né, colocar você aí em serviço. O Guru é especialista em colocar o discípulo em serviço, e o serviço é o que te mantém vivo, ele te mantém vivo na vida espiritual. Se você não tem serviço, você está morto, a não ser que você tenha um servo interno, que aí já é um serviço, né, de cantar o santo nome, cantar o Gayatri e ficar, né. Então, é claro, os chefes de família ficam assim, mas que a gente vai ser, como a gente vai servir? Dá para servir sim, dá para mandar doações para o Guru, dá para mandar, dá para, de repente, servir escutando um Harikatha, você vai cantar, ou seja, você vai realmente se conectar com Krishna, essa é a ideia, né. Então, realmente, o que a gente entende, ou seja, quando ele fala desses sevakas, assim, que são muito rebeldes, assim, rebeldes no sentido que a gente viu vários, assim, né? Um que passa a bola, né? Que não quer fazer o negócio, outro que reclama muito, outro, bom, eu nem lembro muito bem como é que é, deixa eu ver aqui. O outro que é inconstante, aquele que procrastina, né? Que é preguiçoso, ou seja, não quer fazer as coisas por conta própria. Então, tem esses vários tipos aí
de sevakas que ele falou, né? Então, o que acontece? Acontece que essas pessoas, elas não entendem o caráter do guru, o verdadeiro caráter do guru, e elas acabam desobedecendo a ordem do mestre espiritual. Isso é uma ofensa muito grande, você desobedecer a ordem do mestre espiritual. Ou seja, elas acabam caindo da sua posição, né? Porque não entendem o que? Acharyaman Vidyanyan, né? O guru, Krishna diz, eu sou o Acharya. Entenda isso, meu filho. Eu sou o Acharya. Ele está falando isso para quê? Para que você possa perceber que essa é a concepção correta do discípulo. Imagina, é Krishna mesmo. Não é, mas não é. Né? Esse por que a gente fala, é um tato difícil de compreender. Né? O Guru é Krishna, mas não é Krishna. Ou seja, por quê? Porque ele é Krishna por quê? Porque ele te dá Krishna. Né? Por isso ele é Krishna. E ele não é Krishna por quê? Porque o Guru pode ser influenciado por Maya, imagina. A energia ilusória de Krishna pode influenciar o Guru, né? O Guru, e aí você vê que o Guru fica velho, né? O Krishna não fica velho. O Guru fica com barbão branca lá, com a barba branca, o Guru tem problema na coluna, enfim, não é Krishna também, né? Mas aí, ou seja, o verso ele fala, né? Sarva Devo, né? Mayoguru. Ou seja, que ele é como a soma de todos os semideus. Imagina, você pega lá 33 milhões de semideuses, junta tudo, bate no liquidificador, tudo isso, né? Aí você fala, pum, pum, aí é o Guru. Imagina? É incrível, né? Aí o Guru fala, ó, nossa, Shiva, Ganesha, Durga, nossa, mas não é assim também. Ou seja, é só para você entender o que é para respeitar, porque como, né, eles respeitam, né, muitos semideuses, né, então cria essa mentalidade para você também respeitar o Guru, né? Então você tem que ter esse respeito e não pode desobedecer. A maneira que você vai para o inferno se você desobedece o Guru, não é isso, gente. É que você, quando desobedece o Guru, é que você não está levando a sua vida espiritual. Se o Guru é fidedigno, ele vai te dar instruções fidedignas, né? Ele vai te ajudar de uma maneira fidedigna, genuína, né? Então você não pode. Então a gente tem que entender que ele é muito especial pra gente. A gente não pode ficar invejando dele. Por que ele come diferente, né? Eu lembro, até lembro... Devoto, né? Vou falar o nome dele, não? Opa. Era o Ishna, né? O Ishna, nossa. Ele, coitado. Ele era novinho, né? Assim, eu lembro que a gente ia na casa dele, né? Aí ele via, chegava os sannyasas, o guru, sannyasa, enfim, tava lá. E aí serviam uma comida diferente para eles, assim, né? Assim, aí o Ishna olhava aquilo. Aí ele falava, não, eu quero ser sannyasa. Eu quero ser sannyasa. Aí te perguntava, mas por quê? Eu quero comer também diferente. Claro, não é isso, né? Mas na realidade, aí isso pode trazer até inveja, porque, claro, o Guru come uma pasta de amendoim, você já fica com inveja dele, né? Fica com uma pasta de amendoim. Não é isso? Ou você realmente... isso é muito fácil invejar o Guru, né? É muito fácil desrespeitar o Guru. Então é um princípio que a gente tem que manter bem assim elevado. Você é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né? Não pode você, como se diz aí, viajar na maionese, não. Achar que é uma pessoa comum. Então por isso que falo, não é uma pessoa comum, né? Não tem que ser desrespeitado no sentido como o professor, né? O professor é uma pessoa respeitada, né? O professor da escola deveria ser respeitado, né? Porque imagina, o professor, ele vai te ensinar, né? Ele tem um conhecimento, ele vai te ajudar, né? E você vai ser alguém na vida porque você estudou com aquele professor que te inspirou muito, era um professor assim que... Né, porque às vezes acontece a gente conhecer um professor que a gente fica lembrando dele, né? Muitas vezes, até quando a gente já está grande, a gente lembra daquele professor que ele não era igual aos outros professores, ele te inspirava, ele te marcou, né? Ele não te deu aquele ódio da matemática, né? Aquele professor da matemática, você não queria nem ver na cara dele mais, mas de repente tem um lá que era tinha mais sensibilidade, explicava de uma maneira melhor, ou seja, ele colocava mais o coração dele para te ajudar, então você fica respeitando ele, né? Então, na realidade, o sevaka, ou seja, essa pessoa que está servindo, né? E que ele é neófito, né? E ele não consegue seguir, ele não consegue... O que ele não consegue? Ele não consegue entender o caráter do Guru, por isso ele não consegue servir de uma maneira apropriada, né? Ele não consegue entender o caráter divino do Guru, o que o Guru representa para ele, né?
E aí também ele não vai respeitar os Vaishnavas, né? Ou seja, ele é muito neófito, né? Ou seja, ele não sabe como respeitar apropriadamente os Vaishnavas, e nem as pessoas em geral, né? Ele é considerado como Prakrita Bhakta, né? Tipo assim, o exemplo clássico que dá é esse, o devoto bem neófito, né? Sei lá, tá lá o guru, tá os Vaishnavas estão lá reunidos perto da porta do templo, né? E eles estão dando Harikata, uma coisa assim, o cara vem, o devoto neófito, ele vem e passa por cima deles, assim, né? Passa por cima deles, assim, não dá nenhum respeito para essas pessoas que são devotadas a Cristo, e vai lá dar uma doação para a deidade diretamente, assim, e só querem saber da deidade, só querem saber de Deus no altar. É como mais ou menos isso, né? Eles não conseguem perceber Deus no coração das pessoas, né? Desrespeitam as outras pessoas. Isso é um devoto neófito, ou seja, ou senão ele vê o seu guru como muito avançado, ele vê a deidade, o processo da consciência de Cristo como algo muito elevado, mas ele não respeita as outras pessoas, ele agride as outras pessoas, ele causa ansiedade nas outras pessoas. Isso é um devoto neófito. Isso a gente deveria abandonar essa mentalidade, sair dessa mentalidade. Ou seja, quem estiver nessa mentalidade, por favor, saia disso, né? Ou seja, tentar como evoluir, né, na consciência de serviço, né? Isso é muito importante, porque você só vai se aproximar de Krishna se você é capaz de servir de uma maneira apropriada.